Olá, meu cordial, fraternal e afetuoso abraço, no doce, majestoso e glorioso nome de Jesus Cristo. De volta ao nosso canal, para mais uma vez verbalizar a gloriosa, bendita e inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Na segunda parte do vídeo, que é muito sugestiva para o nosso jornadear, nós iniciaremos no outro vídeo falando sobre o cânon sagrado e as crianças, ou a gloriosa, bendita e inerrante palavra do Senhor nosso Deus e as nossas crianças. Lemos para a nossa base nessa segunda parte. Jesus escreveu através de Marcos, no capítulo 10 do Evangelho 14, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Gloriosa, bendita, maravilhosa, esplendorosa palavra do Senhor nosso Deus. A maior verdade que temos é a palavra do Senhor. Todas as verdades do mundo são relativas, mas a verdade da palavra de Deus é absoluta. E Jesus sempre procurou adequar as crianças, o ser humano movimente as crianças com a sua palavra. Glória a Deus. E a igreja tem ensinado isso no decorrer dos séculos, apesar e não obstante todas as dificuldades. Segundo a professora Albertina, dificuldades atuais, a sociedade atravessa um período de profundas mudanças. Em consequência, os lares são abalados de forma preocupante, o que traz sérios problemas no que se refere à educação do indivíduo. De um lado está a necessidade de buscar meios de sobrevivência, colaborando para que as mães também deixem o lar e se dediquem a algum trabalho para ajudar a sustentar a economia da família. De outro, as mulheres que, vestindo a roupagem do desejo da realização pessoal e da procura de um espaço na sociedade, fogem das suas responsabilidades de esposas e mães, e ainda levando-se em consideração os desmandos dos pais, as brigas, as ocupações extras e separação dos cônjuges, que no final chegam ao divórcio na maioria das vezes. Todos esses acontecimentos na vida familiar levam as crianças ao abandono, à falta de orientação, à necessidade de alguém para identificar-se de ajuda para resolver os problemas. Falta a presença dos pais para incentivá-la a crescer, a desenvolver-se, elogiando ou repreendendo, conforme a situação, determinando, cobrando tarefas, ensinando a respeitar limites e a ser útil, a participar do grupo familiar, dando-lhe oportunidade de partilhar das alegrias, das dificuldades do dia a dia, ensinando-o a fazer escolhas e a tomar decisões, caminhando junto a ela, apontando-lhe o caminho. Provérbios 22:6 retrata isto, orientando a lidar com seus próprios sentimentos. São os pais e principalmente a mãe, as pessoas responsáveis para descortinar conhecimentos e a qualidade do mesmo para determinar seus resultados, sem dúvida. Os ensinamentos bíblicos oferecidos ao indivíduo desde a sua infância é que nortearão sua vida de modo eficaz, tornando-o um cidadão honrado, capacitando-o a colaborar com o bem-estar da sociedade e da nação e, acima de tudo, fazendo um futuro cidadão dos céus. Irmã Albertina, psicóloga, que está realmente preparada para militar nesta área, tendo a psicologia suficiente, escreve isso. Eu me lembro da minha idade tenra, quando criança, papai viajava bastante, e mamãe, antes de dormirmos, não abria a mão de nos reunirmos, liam salmos,
cantava um hino e dobrava os joelhos e orava com todos nós, seus 9 filhos que Deus lhes deu. E até hoje, os seus filhos estão trilhando caminhos do Senhor Jesus. Papai já está na glória há mais de 25 anos. Mamãe está na glória há mais de 5 anos. Mas nós, os filhos, nos lembramos disso. E temos pelo menos alguns pastores e presbíteros na família para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, a relação entre o cano sagrado, que é a Bíblia, e as crianças é um tema rico e cheio de significados. Aqui estão alguns pontos importantes a considerar. Primeiro, ensino moral e ético. A Bíblia oferece ensinamentos que ajudam as crianças a desenvolver valores como amor, respeito, honestidade e compaixão. As parábolas e histórias bíblicas são frequentemente usadas para ilustrar lições morais. Segundo, histórias cativantes, contos como a Arca de Noé, Davi e Golias e a vida de Jesus são narrativas que podem capturar a atenção das nossas crianças. Essas histórias não apenas entretem, mas também ensinam lições valiosas sobre a fé e a perseverança. Nós sabemos isso desde a nossa tenra idade. Terceiro, foco na espiritualidade. Introduzir as crianças à Bíblia pode ser uma maneira de fomentar uma vida espiritual desde cedo. O aprendizado de orações e a prática de rituais religiosos ou ensinos religiosos, práticas, hábitos religiosos, podem ajudar as crianças a desenvolver uma conexão com o sagrado, com o eterno, com o divino. Quarto, atividades interativas. Muitas igrejas e comunidades oferecem programas de ensino bíblico para as crianças que incluem jogos, artesanatos e dramatizações, tornando o aprendizado mais acessível e divertido. Essas crianças na atividades ajudam a fixar o aprendizado e a criar um espaço de socialização. Desenvolvimento da leitura, que é a quinta parte. Ler a Bíblia pode melhorar as habilidades da leitura das crianças, além de expandir seu vocabulário e compreensão de textos. Muitas versões da Bíblia são adaptadas para o público infantil, facilitando o entendimento. Nós já temos Bíblias para as crianças. Criação de comunidade, criação de amabilidade, de irmanamento, de comunhão entre os irmãos, participação em grupos de estudo ou atividades comunitárias baseadas na Bíblia pode ajudar as crianças a se sentirem parte de uma comunidade maior. Isso pode resultar em amizades duradouras e em senso de pertencimento. As crianças vão aprendendo a lidar com situações adversas, vão aprendendo a lidar com os percalços da vida. As borrascas vêm se abatendo sempre. Ah, meus queridos irmãos, as intempéries vêm, mas as nossas criancinhas vão aprendendo. Não é sem propósito que a Bíblia diz, nós falamos isto no primeiro vídeo, na parte 1, considerando base bíblica, ensino que a criança no caminho em que deve andar, até quando for velha não desviará, não vai se esquecer, não vai se deteriorar, glória a Deus. Ao abordar a Bíblia com as crianças, é importante fazê-lo de maneira que seja acessível e relevante para elas, respeitando suas atividades e curiosidades. Em virtude disto, que Jesus sempre se preocupou, o nosso Deus sempre se preocupou. Eu disse no vídeo anterior que Deus criou uma instituição familiar, uma instituição educacional, que é a família, para lidar e tratar com os pequeninos desde cedo. Glória a Deus, aleluia. Então, somos ensinados a ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar, porque quando forem velhos, adultos, não se desviará deste caminho maravilhoso, nesse jornada maravilhoso. A Bíblia diz em Isaías 30, 21, ouvirás uma voz por trás dos teus ouvidos. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Por trás de você, por trás das angústias, por trás dos problemas, por trás da
tecnologia às vezes deteriorada, por trás do relativismo, por trás das incompreensões, por trás, meus irmãos, muitas vezes das coisas invertidas, do inverso que a Bíblia diz, das verdades relativas, que homens despojados da glória de Deus querem incutir na mente das crianças, até mesmo dos colégios, até mesmo nas escolas, nos ensinos. Mas cabe a nós reverter esse quadro, ensinando em casa os nossos filhos. Cabe a nós orientar as nossas crianças. É em virtude disto que a Bíblia diz: ensine o caminho para as crianças, e quando for velho, eles não vão se esquecer. Portanto, nós já dissemos no outro vídeo, e eu enfatizo novamente: culto doméstico, reuniões com as crianças, ensinamentos para as nossas crianças é eficaz, é salutar, é de bom alvitre nos nossos lares, nas nossas casas. Mas os meus filhos estão grandes, já cresceram, já estão adultos, mas tem os netos que vêm. Você, vovó, pode enveredar os seus pequeninos netos, que são seus tesouros e meus tesouros, nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. As nossas netinhas, na idade bem pequena, bem tenra, todo final de semana passavam na nossa casa, e elas gostavam de aprender de Deus, elas gostavam de cantar, ler a Bíblia juntamente com a vovó, e quando o vovô estava lendo a Bíblia, elas ficavam admiradas. Vovô, você lê todas essas Bíblias no teu escritório? Disse uma vez a Mariane. Eu tenho 150 e poucas Bíblias, inúmeras traduções. Eu disse: não, Mariane, vovô consulta as diversas traduções para preparar estudos bíblicos, mensagens, para pregar. E ela dizia: que beleza, que maravilha. E ela havia perguntado: vovó, por que vovô fica tanto tempo no escritório fechado? Vovó dizia: está orando e lendo a Bíblia, porque ele vai pregar à noite. E nós viajamos para uma cidade do interior de São Paulo, São Luís do Japiúba. É uma cidade que sai do estado de São Paulo, entre Minas, e novamente adentramos a São Paulo. Fomos pregar um trabalho de missões. Deus os abençoou. Muitas almas renderam-se aos pés do Senhor. E as duas netinhas de idade tenra, 5 e 4 aninhos, estavam sentados com a vovó. E quando eu terminei de pregar, enxugando o suor na minha testa, havíamos orado pelas almas que aceitaram Jesus, que foram tantas por misericórdia de Deus, graça de Deus. Senhor é longano, é magnânimo e nos abençoa. Glória a Deus. A Mariane correu, subiu ao púlpito e disse, bateu nas minhas pernas: vovô. Eu olhei e pensei que era uma mensagem da vovó. Ela disse: vovô, hoje você pregou que não foi brincadeira, hein? Glória a Deus. E quando voltou para o colo da vovó, ela disse: agora eu entendo, vovó, porque vovô ficou orando e lendo a Bíblia. Isto é um exemplo que nós damos para os nossos netos, depois que os filhos já estão crescidos. É responsabilidade nossa continuar trilhando este caminho, como a Bíblia diz: eu estou caminho, andai nele, não vos desviardes. Por trás dos teus ouvidos estás ouvindo a voz, por trás de todas as agruras, angústias, por trás de todos os problemas, por tantas facilidades errante que o mundo oferece, por trás disso tem uma voz dizendo: olha, este é o caminho, andai, não vos desviai, nem para a direita e nem para a esquerda. E nós somos felizes por servirmos a Deus. Nós somos agradecidos a Deus porque os nossos pais trilharam o caminho da verdade, este caminho glorioso, e nós estamos seguindo, passando para os nossos filhos, nossos netos, e as futuras gerações vão aprendendo a caminhar. Em virtude disto, meus irmãos, meus amigos, meus caríssimos preclaros, que o Senhor Jesus tinha tal preocupação, e por isso, quando Jesus fazia determinada reunião, glória a Deus, as crianças pequeninos vinham para estar juntinho dele, e os discípulos impediam, mas Jesus sabiamente, glória a Deus, Marcos registra no capítulo 10, versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Aleluia. Então, Jesus tinha uma preocupação premente com as crianças. Glória a Deus. Defendia o conceito de que as crianças precisariam aprender, estar sempre ao lado de quem estava ensinando. Jesus estava ensinando. E as crianças
estava acercando-se dele com vontade de aprender. E Jesus elogiou essa atitude e disse: olha, não os impeçais, porque deles também é o reino de Deus. Oh, glória a Deus! Que coisa boa é servir ao Senhor. Que coisa boa é conhecer o cano sagrado, a gloriosa, bendita e inerrante palavra. Que coisa boa é pautarmos as nossas vidas. Oh, aleluia! Na verdade absoluta da sua palavra. Nós vamos aprender e vamos ensinar todos os dias. Nós estamos aprendendo, glória a Deus, todos os dias nós estamos aprimorando, reciclando os nossos conhecimentos e passando para as futuras gerações, elas também continuarão sendo abençoadas. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina para sempre, um dia virá buscar a igreja, será o dia faustoso da sua vida. Ele morreu, ele sofreu, verteu sangue na cruenta e ignominiosa cruz, para perdoar pecado, resgatar do inferno, nos preparar e levar para os céus, e um dia virá para nos levar e estarmos com Ele mesmo. Aleluia! Portanto, meus irmãos e meus amigos, é bênção de Deus ter Jesus no coração. É bênção de Deus estar debaixo das mãos portentosas e gloriosas do Senhor. Oremos. Amado e eterno Deus, glorioso, sublime, majestoso Salvador, em tua santa, majestosa, sublime presença estamos. Ó, o Senhor está no trono, mas o Salmo 113 nos informa que o Senhor se curva para ver o que está no céu e o que está na terra. Os seus olhares estão sempre sobre todos. Glória a Deus. O Senhor não faz acepção. Jó escreve no seu livro, no capítulo 34, versículo 19, quanto mais o Senhor, que não faz acepção entre os príncipes e os homens comuns. Nem estima mais o rico que o pobre, pois todos são feitura sua, criação das suas mãos, e os seus olhos estão voltados sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Glória a Deus! Aleluia! Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Senhor, eu te agradeço por esta palavra que colocaste no meu coração. Eu te louvo pelos meus ouvintes, eu te louvo por aqueles que estão inscritos, quase 3.000 inscritos. Eu te louvo, Senhor, pelos vídeos, quase 300 vídeos já, divulgando a tua palavra, reverberando a tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pelos meus amigos YouTubes, pelos meus seguidores. Eu te louvo, porque o Senhor está nos hospitais, nos UTIs, nos lares. Onde tiver um enfermo, o Senhor ali está para curar. Eu te louvo, Senhor, porque está cuidando da tua igreja, maiormente das famílias e das nossas crianças, da liderança, para instituir programas que os ajudem a melhorarem e a serem edificados na fé. Senhor, dê a todos nós uma tarde, uma noite, um dia, uma manhã de vitória, a hora que o meu ouvinte estiver ouvindo este vídeo, seja abençoado por ti. Em nome de Jesus, teu amado Filho que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, no soberano e glorioso nome de Jesus. Como é bom falar de Jesus. Aleluia.